Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa aula, respondendo algumas questões de vestibular. Eu queria que vocês, depois da leitura, vou fazer a leitura da questão e depois disso seria bom que vocês pausassem e tentassem responder. E aí depois vissem o comentário. Então vamos lá. Eu também queria de antemão já pedir desculpa pela qualidade da apresentação, mas esse tipo de aula, esse tipo de forma de ensinar também é novidade para mim, né? Sou professor também, bem como é para vocês, alunos. Então vamos lá para a primeira questão. Essa é do Enem de 2010. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Esse aí, eu queria que vocês lessem aí a questão e a proposição da questão, né? Partindo das reflexões, e depois voltasse para o comentário, tá? Então, esse texto é um texto de Bertolt Brecht, do livro que se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. E aí a proposição é: partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que a. Os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e, por isso, ficaram na memória? B. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. C. Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. D. Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes no tempo. E. As civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem ter sido alvos de pesquisas históricas. Então, o próprio texto, aí, né, o título já nos dá uma dica de qual seja a questão correta. Né? É Perguntas de um Trabalhador que Lê. Qual que é a moral desse texto? Um trabalhador lendo um texto de história, um livro de história, ele não se identifica. Essa é a moral da questão. Então vocês podem ver que essa questão é muito também de interpretação de texto. Quer dizer, não é uma questão de decorar dados, datas, acontecimentos. Passa sim por você, evidentemente, saber certos acontecimentos, ter consciência de certos acontecimentos, mas de uma espécie de pensamento um pouco mais rigoroso e sofisticado. E aí observar, né? Observar o título da obra de onde vem o texto. Portanto, nesse sentido, a resposta correta é a C. Por quê? Como o trabalhador não se identifica, né, a crítica do texto, mostrando um trabalhador que não se identifica com a história, né, é uma crítica ao fato de que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores. Mas, em contraposição a isso, né, sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Então, os trabalhadores fazem a história, os monumentos históricos, mas mesmo assim, quem leva ali o status por aquilo são os reis. De forma que um trabalhador lendo um livro de história não se reconhece ali, né? Algo que deveria acontecer, pois os trabalhadores que criaram todas essas coisas. Então, vamos aí à próxima questão. Da UESC de 2009.
Mar Português, um poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Temos aí um poema de Fernando Pessoa, poeta do século XX, português, que, por exemplo, ele fala do bojador, e naquela última imagem, né, da aula passada, tem lá onde é o cabo do bojador. E saber disso vai ser importante para responder a questão, né? Mas aí depois vocês podem até olhar aquele mapa, né? O último mapinha lá que mostra, que é mostrado lá na aula anterior. O poema de Fernando Pessoa se refere a uma fase da história mundial caracterizada pelas enormes perdas humanas portuguesas no estabelecimento do monopólio do comércio entre o Ocidente e o Oriente através do mar Mediterrâneo. Essa é a opção A. B. Pela desagregação do vasto Império Português na África, em consequência da guerra civil que estabeleceu o fascismo em Portugal. Aqui a gente já tem uma espécie de absurdo, né? Quer dizer, você tendo certas informações aqui, a questão factual, a questão da data, ela não é essencial, mas ela é muito importante, né? Basta saber que, assim, guerra civil que estabeleceu o fascismo em Portugal. O fascismo é um fenômeno do século XX, né? E a expansão marítima portuguesa são dos séculos XV, XVI, XVII, né? Nessa primeira fase da modernidade, então não cabe. Então a B você já corta assim com tudo. C. Pelo estabelecimento de fortificações ao longo da costa africana, constituindo-se ponto de apoio para o comércio entre a Europa e as Índias nos tempos modernos. Essas aqui eu vou comentar depois. Pela inexistência de sociedades na África que pudessem despertar algum interesse econômico para a Europa, fato que tornou esse continente apenas uma rota de passagem para o Oriente. Pela criação da União Europeia, como forma de superação da crise econômica pós-guerra e contenção do avanço das ideias socialistas, patrocinadas pela União Soviética. Essa aqui é outra questão que você, na hora você já deve, né, com informaçãozinha factual de eventos, de datas, você já corta. Né? União Soviética, século XX, União Europeia, século XXI. Né? Século XX, século XXI, né? Final do século XX, início do século XXI. Pós-guerra, né? Primeira Guerra. Ideias socialistas, século XVIII, né? Ali na época. Século XVIII, século XIX. Então, a B e a E você já exclui. A letra A. Pelas enormes perdas humanas portuguesas no estabelecimento do monopólio do comércio entre o Ocidente e o Oriente através do mar Mediterrâneo. Essa aqui está errada também, porque Portugal não estabelece o monopólio a partir do mar Mediterrâneo. Se observar aquele mapa, nós vamos perceber que a primeira rota para a Índia, né, para o Oriente, é de fato no mar Mediterrâneo, mas Portugal procura outra, justamente pelo fato de aquela primeira rota não ser adequada, né, não era nada adequada. Pela desagregação do vasto Império Português na África, não. Pelo estabelecimento de fortificações ao longo da costa africana, constituindo-se ponto de apoio para o comércio entre a Europa e as Índias nos tempos modernos. É essa. Porque o cabo do bojador que ele insinua lá, né, é justamente uma dessas fortificações que Portugal estabeleceu como ponto de apoio para o comércio entre a Europa e as Índias, né? E, enfim, o percurso por essa costa era muito perigoso, e é isso que Fernando Pessoa destaca. Então, essa é a questão C, está correta. Vamos para a questão 4.
Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com esses em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nessa obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da escritura sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Copérnico, De Revolutionibus Orbium Caelestium, né? Seria as revoluções da órbita celeste. Aí vamos a outro texto. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Leonardo da Vinci, nos Carnets, né? Leonardo da Vinci que a gente viu. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno essa é uma questão que se refere ao Renascimento. A primeira tinha mais a ver com a figura do rei, o absolutismo, né? A segunda, a expansão portuguesa. E a terceira, agora, Renascimento. Foi temas trabalhados, né, na aula passada, ou na primeira parte dessa aula. Então, o aspecto ressaltado para exemplificar o racionalismo moderno a fé como guia das descobertas. Esse aí também claramente se percebe no texto que não a fé faz parte ainda aí. Renascimento, a fé é importante, mas ela não é guia das descobertas científicas. Então, já pode tirar. B. O senso crítico para se chegar a Deus. Não se fala nem em senso crítico, nem nesse processo de chegar até Deus. Então, a B não é. C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Não se fala de uma limitação da ciência, ou melhor, não se fala de que a Bíblia limita a ciência. Né? Não se faz nem essa relação. D. A importância da experiência e da observação. Veja bem, os dois textos falam de um certo método de descoberta das coisas. A ciência, nessa época, passa a ser guiada pela razão, portanto, pela experiência e pela observação dos fenômenos. Portanto, a resposta correta é a letra D, a importância da experiência e da observação. A letra E é o princípio da autoridade e da tradição? Não, porque autoridade e tradição estão totalmente contra a ciência. A ciência é descoberta, experimentar e observar, criticar. Né? Então não tem muito a ver com autoridade e tradição. Isso tem mais a ver com a tradição teológica cristã. Bom, tem essa questão do renascimento também, mas fica aí para vocês fazerem de forma um pouco mais autônoma, né? Eu queria que vocês fizessem de forma mais autônoma e numa próxima oportunidade, no aulão, algo assim, eu vou retomá-la. Eu queria que vocês fizessem sem meu comentário, simplesmente a partir do que foi exposto na aula. Vocês fazem aí no caderno, em algum lugar, e anotam. Anotem, e depois a gente discute futuramente no aulão, em algum plantão, ou eu posso disponibilizar meu e-mail, alguma coisa do tipo, mas eu queria que vocês fizessem de forma um pouco mais autônoma. Então, gente, é isso. Até a próxima. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês essas questões e os comentários.